Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, mais uma maravilhosa porção da Torá, 41ª porção, Parashá Pinhas. Pinhas, está em Bamidbar, Números, capítulo 25, 10 a 30, verso 1. Algumas versões judaicas aí, 29, 40, né? Temos Haftará em 1 Reis, capítulo 18, 46 a 19, 21. Em Jeremias, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3. Brit Hadashah, Romanos 11, de 2 a 32, Apocalipse 1, de 5 a 6, 5, verso 10, e 1 Pedro 2, 5 e 9, e Hebreus 13, 5, dentre outros textos. Queridos, a Parashá Pinhas, ela começa então no capítulo 25, falando aí do zelo de Pinhas. No capítulo 26, nós temos o censo de todos os israelitas. Segue aí a lei acerca da divisão da terra, o censo dos levitas. No capítulo 27, nós temos aquele famoso episódio das filhas de Zeloveá, que é com relação a herdar a terra. No verso 12, o Eterno prediz aqui a morte de Moshe. Josué é designado como seu sucessor. No capítulo 28 e 29, nós temos determinações acerca de ofertas contínuas. Qual é a razão das ofertas? As várias modalidades de ofertas, o Eterno precisa delas, porque o Eterno as ordenou. Eu falava agora há pouco com o irmão aqui que, obviamente, o Eterno não precisa de absolutamente nada. Quando Ele nos dá um mandamento, na verdade, Ele quer nos ensinar um princípio para a nossa vida. Então, em cada uma modalidade de oferta, tem um princípio por trás, onde o Eterno quer tratar conosco. Ele quer tratar o egoísmo, Ele quer tratar o nosso desprendimento, a nossa disposição em doar, de compartilhar. Ele quer que o nosso coração não esteja nessas coisas. Ele quer que reconheçamos a necessidade que nós temos dele, a dependência que nós devemos ter para com ele, porque na verdade ele é a única fonte de provisão que nós temos. Então, em relação às ofertas, essa seria a razão principal. Queridos, mas essa Parashá, ela desperta em nós mais uma vez, e chama a nossa atenção, porque ela começa com uma questão paradoxal. Começa com uma morte, começa com Pinhas matando alguém. Só que essa morte, na verdade, ela é causada para preservar a vida. É um paradoxo. Como que uma morte preserva a vida? Então, aqui começa com uma lança, termina com uma aliança. Começa interrompendo o juízo e termina preparando a entrada do nosso povo à terra prometida. Ou seja, quando olhamos para esta porção sob a ótica humana ou humanista, nós temos aí que Pinhas foi um homem violento, humanamente falando. No entanto, sob a ótica divina, foi alguém que efetivamente compreendeu que existem momentos em que a passividade, a covardia, ela nos torna cúmplices, e muitas vezes isso resulta em destruição daquele que está próximo de nós, do nosso povo, e da nossa própria autodestruição. Por quê? Porque nós partimos de relativizações, de flexibilizações que a palavra não autoriza. E Pinhas tinha a noção exata disso, e por isso o Eterno o premia. O Eterno diz, ele declara, eis que lhe dou a minha aliança de Shalom, uma aliança de paz. E aí, queridos, o primeiro princípio que surge é a verdadeira paz nunca nasce da tolerância ao pecado, mas da busca e restauração da santidade. Repito,
A verdadeira paz nunca nasce da tolerância ao pecado. Ou seja, percebemos que alguém está pecando gravemente e preferimos o conforto, a comodidade, para não dizer covardia, para não dizer falta de amor ao próximo, e não corrigimos, não buscamos a retificação, não buscamos a salvação daquele que está se perdendo. Não é? Então, não nasce dessa tolerância, mas nasce a partir do momento em que nos posicionamos para restaurar a santidade. Todo Shabat nós lemos vários textos sobre santificação. E aí o que me chama a atenção é: sem a santificação, ninguém verá ao Eterno. Ninguém verá o Eterno sem santificar-se, sem separar-se, sem fazer a diferença neste mundo perverso. Ou nós mostramos quem somos, ou nós assumimos a nossa posição, a nossa identidade no reino, ou nós vamos ficar naquela fila dos perplexos que falam lá em Mateus 7, 21 e seguintes. Ouviremos do rei que julgará este mundo por nomeação, por autorização, delegação do Eterno: nunca vos conheci. Vocês são anômicos. O que é ser anômico? Averso à lei, averso à norma, averso à Torá. E essa aversão não é simplesmente uma negativa. A flexibilização, a relativização também faz parte de ser contrário às instruções do Eterno. Isso desagrada ao Eterno. E aqui, queridos, nós temos um contexto em que isso ocorre. E sempre temos que analisar contextos. Estudamos na Parashá da semana passada, Parashá Balac. Na Parashá de Balac nós vemos o que? Israel sendo destruído, quase sendo totalmente destruído. Não foi destruído por um exército, não foi por uma vicissitude qualquer, uma seca, um ataque de pragas, não foi por enfermidade, mas foi pela corrupção moral e corrupção espiritual. Corrupção moral e espiritual. Gente, presta atenção nisso, porque é exatamente o ponto em que o mundo está nos atacando veementemente. Se vocês não percebem o ataque, algo de errado está acontecendo. Porque o ataque é ferrenho. Nós temos sido vítimas desses ataques 24 horas por dia. Moral e espiritualmente nós estamos sendo atacados. E aqui nós vimos o nosso povo sendo atacado por uma estratégia de Bilã com Balac, para que destruísse o nosso povo. Como? Qual é o método de destruição? Mas esse povo é santo, esse povo é separado, esse povo serve ao Eterno. Então vamos fazer com que eles parem de servir. Vamos fazer com que eles quebrem essa aliança, esse pacto com o Eterno. Ou seja, vamos fazê-los transgredir as normas desta aliança. Toda aliança, todo pacto tem normas. Então, vamos provocar uma ruptura da ordem. Ruptura da ordem, gente. Existe aí um sistema que quer romper com a ordem. E, aliás, isso já aconteceu. Estamos sob uma nova ordem. Só que para nós, filhos do Eterno, estamos sob a ordem divina, debaixo das instruções divinas. Nós seguimos com base, fundamentados, alicerçados nessas instruções, e não em instruções que o mundo nos dá. Faço uma ressalva mais uma vez: eu não estou aqui me insurgindo contra o sistema.
O que eu estou dizendo é que toda vez que o sistema nos apresenta algo contrário às instruções do Eterno, nós, obviamente, seguimos as instruções do Eterno, porque nós somos guiados pelas instruções do Eterno. Então, somos sujeitos, submissos a toda a autoridade. A palavra diz que não há autoridade que não seja instituída pelo Eterno. Ora, mas uma autoridade dessa, corrupta, isso e aquilo e tal, não importa. Não importa. O Eterno permitiu ao menos que aquela pessoa estivesse ali investida de autoridade. E aí, compete a nós sujeitarmos, vírgula, desde que essa sujeição não contrarie as instruções, a santa instrução, as santas instruções, a santa Torá do Eterno. Então, queridos, atacar a moral, a espiritualidade, é uma estratégia para nos derrotar, Essa é a arma letal. A sedução, a idolatria. Tem algo aqui que passa despercebido de forma infantil por muitos que se dizem maduros na Emuná, que é a mistura, o sincretismo. As pessoas se misturam muito facilmente ao argumento de amar. Temos que amar. Afinal de contas, todos somos filhos. Não, gente, não. Definitivamente não. Só está na condição de filho quem faz parte da família. E nós sabemos que tem muita gente que não quer fazer parte da família. O Eterno fez um pacto com Israel, nação sacerdotal. E lá em Jeremias 31, a partir dos versos 35, o Eterno elenca fenômenos naturais absolutamente imutáveis para mostrar a imutabilidade e a robustez desse pacto que ele fez com Israel. Ou seja, é um pacto que jamais se romperá. Jamais se romperá. Tanto é que na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, nós temos uma condição, uma condício sine qua non, que se não integrarmos, se não enxertarmos ou nos enxertarmos em Israel, nós estamos fora da aliança. Estamos fora do pacto. Lá em Efésios 2,10, Shaul, Paulo, é claro: vós antes éreis gentios, destinando a sua fala aquelas pessoas que haviam feito techuvá, gentios que se achegaram a Emuná, que se agregaram ao povo do Eterno, agora sob a mesma lei, servindo ao mesmo Deus, igual Ruth falou lá atrás, igual Ruth, Esther, pessoas que fazem parte por opção. Eu escolho servir ao Eterno. Então, se nós escolhemos servir ao Eterno, nós nos enxertamos em Israel. E o Eterno tem um pacto com Israel, um pacto perene, um pacto que jamais vai se extinguir, até que o Eterno faça nova todas as coisas, até que venha um mundo vindouro. Esse pacto está valendo, e Yeshua deixa isso claro, e ele atesta de forma taxativa: nada passará da Torá até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Algumas coisas já se cumpriram, outras ainda estão por cumprir. Então, até que ocorra essa efetividade, a Torá é absolutamente válida. Então, queridos, cuidado com a sedução, cuidado com a idolatria, cuidado com a mistura, com o sincretismo, porque quando somos humanistas, não estou falando, gente, que devemos ser desumanos, é óbvio, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E eu direcionei um estudo aí durante a semana
tema onde nós apontamos o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Por que servimos ao Eterno? Porque queremos estar com Ele no mundo vindouro. Queremos atingir a plenitude daquilo que Ele preparou para nós. E quando nós temos esse alvo claro, querer que o nosso próximo esteja conosco nessa empreitada é a maior prova de amor. E aquilo que nós enfatizamos, gente, retificar, buscar conduzir alguém no caminho da retificação, da exatidão, do amor ao Eterno, não é uma tarefa fácil. Ela requer esforço, aquele esforço que Yeshua traduz quando ele diz que o reino é tomado por esforço e só os que se esforçam se apoderam dele. Existe um esforço pessoal, um esforço que compete a cada um de nós, mas também exige um esforço coletivo enquanto corpo, congregação, carral, sinagoga, assembleia, ajuntamento. Temos e somos corresponsáveis, temos responsabilidade, somos corresponsáveis uns pelos outros. Então, queridos, a maior estratégia é quando não consegue um ataque externo, vão nos atacar ou vão nos atacar internamente, uma corrupção por dentro, nos sentimentos, nos pensamentos, nas convicções. Por isso nós precisamos estabelecer as nossas bases, os nossos alicerces exclusivamente na Santa Torá. Não existe opinião, o rabino A, o rabino B, o rabino Y, Z. Não importa o que a Torá diz, o que as Escrituras dizem. Tudo que está registrado nas Escrituras e são compatíveis com a Torá. Então é isso, esse alicerce é que nos importa. E aí nós vemos então Pinhas, um personagem que surge aqui com esse zelo, um zelo de fazer o que é certo, um zelo de desviar a ira do Eterno. O texto afirma: Pinhas desviou a minha ira porque ele foi zeloso com o meu zelo. Ou seja, o Eterno é zeloso para com a sua palavra, para com as suas instruções, e ele busca pessoas zelosas de acordo com esse mesmo zelo. Pois não? Às vezes a gente prefere ser bem visto pelos homens, ser popular, ser legal, ter uma popularidade alta no meio da comunidade, do que dizer a verdade. Se eu disser a verdade, vão gostar menos de mim, então eu vou ser legal. Pinhas não fez nenhum, não convidou para comer junto. Pinhas não bateu nas costas, deu tapinha, vamos conversar direito, vamos congregar de novo aqui, traz a mulher também. Não, Pinhas foi radical, E a gente muitas vezes é covarde, a gente prefere a admiração e respeito dos homens do que a aprovação de Deus. Antes importa obedecer ao Eterno do que a homens. Gente, prestem atenção na frase, na afirmativa que o Eterno declara, registra: Pinhas desviou a minha ira porque foi zeloso com o zelo dele. É isso que está dizendo? Meu Deus. Entenderam a diferença dentro da fala da Maria Lúcia? Entenderam a diferença? Pegaram o soro desse negócio? Ou seja, não era o zelo de Pinhas propriamente. Ele não fez isso porque ele queria glória para si mesmo. Não, ele fez isso porque aquilo ofendia a santidade do Eterno. O zelo do Eterno. O Eterno é zeloso. Pinhas estava ali trabalhando junto. Ele combatia algo que infringia o zelo do Eterno, atacava esse zelo. Era o zelo de Deus, do Eterno, se manifestando ou manifestado em Pinhas. Esse é o zelo, gente, que tem que manifestar em cada um de nós. Nós temos que ser zelosos para com as coisas do Eterno. E zelo, gente, no hebraico é aquela coisa que arde, aquela coisa que não cabe em nós, de cuidado, uma defesa indescritível e algo que nós precisamos de reunir todas as forças para defender essa aliança aí. É esse zelo.
É pertencer a algo que pertence, que o Eterno determinou para nós, como parte do processo de santificação, parte do processo de integração de um povo. O Eterno é Deus zeloso. Várias passagens das Escrituras retratam isso. E Pinhas aqui age refletindo esse caráter de Deus. Zelo, gente, não se confunde com raiva. Pinhas não faz algo aqui que ele ficou com raiva do fulano que estava ali praticando imoralidade sexual. Não foi algo pessoal, notem, foi algo porque uma ação desencadeada por esse zelo, porque ofendia a instrução do Eterno. A palavra é muito clara em relação à imoralidade sexual. É o segundo pecado mais grave. O primeiro é a idolatria. Então, queridos, esse zelo não é raiva, Sem dúvida, queridos, sem dúvida, conforme eu já falei, essa narrativa, ela subverte a compreensão moderna de paz. O que se apregoa para nós hoje, mundanamente, acerca de paz, tem nada a ver com o que está aqui retratado. Nós não podemos ser passivos diante da transgressão das instruções do Eterno. Nós não podemos agir de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o interesse próprio, conforme Maria Lúcia expôs. Eu quero ficar bem com todo mundo, eu quero ficar bem na fita, eu quero que todos me amem, que todos me respeitem. Aí eu cedo a elogios, eu cedo a qualquer outra investida, porque eu quero ser bom. Isso, gente, é tratado na palavra como suborno, como corrupção. É tornar-se corrupto, ou seja, o interesse pessoal que se sobreleva aos interesses santos do Eterno. A verdadeira paz, queridos, a paz que só o Eterno pode nos dar, ela é fruto de uma ordem divina restaurada. Precisamos restaurar. Nós sabemos que está tudo enviesado, e nosso trabalho é restauração, é retificação, é techuvá, é voltar ao princípio, ao que Yeshua propôs. Não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Então é restauração já, restauração imediata, restauração santa. Voltemos à origem. Então essa paz tem que ser fruto da restauração da ordem, e nunca, jamais, de conivência com o erro. Não existe paz por conivência com o erro, gente. Isso não é paz. Você sabe que a pessoa está errada, você sabe que você tem que agir, você sabe que você tem que instruir, salgar a vida daquela pessoa, mas você opta em não fazer nada. Eu prefiro a minha paz. Isso não é paz, gente. Isso não é paz. Isso é covardia. Isso é pecado por omissão. E nós pecamos por ação, por omissão, por pensamentos e palavras. E isso é pecado por omissão. Entendeu, Marcelo? Entendeu? Que bom. Queridos, é um episódio bíblico, fundamentado na vocação, no chamado à santidade. É a mesma vocação que temos. Fomos e somos chamados à santidade. Não fomos chamados para pertencer a um grupo, a um sistema religioso.
Nós somos chamados à santidade, não importa onde estejamos. Eu não gosto da sinagoga A, vá para a sinagoga B. Entendeu? Lá o seu chamado continua o mesmo, santidade. É isso que nós temos que colocar na cabeça. Nós, enquanto corpo, precisamos trabalhar, gente, e não ficar com mimimis. Precisamos retificar o que precisa ser retificado no nosso meio, porque isso nos habilitará para algo maior. É a questão da fidelidade no pouco, para que o Eterno nos dê mais. Nos dê responsabilidade no pouco, para que Ele nos dê mais responsabilidade. A palavra diz que quem salva uma alma equivale ao quê? O mundo inteiro, gente. O mundo inteiro. Vou repetir aqui uma fala que eu gosto muito. Todos aqui devem ter assistido o filme, maravilhoso filme, A Lista de Schindler. Todos, eu espero que todos já tenham assistido pelo menos uma vez esse filme, A Lista de Schindler. Onde, no final desse filme, vai ser um spoiler, onde no final desse filme, Schindler, depois de ter feito muito pelo nosso povo, de ter salvado várias pessoas, ele cai em tremendo remorso, porque ele percebe que ele poderia ter feito mais. Ele olha para a aliança e ele fala assim: com essa aliança eu poderia ter comprado mais tantos judeus. Ele olha para o seu carro e fala assim: esse carro daria mais tantos. E ele chora copiosamente, porque ele percebe que ele poderia ter feito mais. E eu já falei isso aqui. Quando chegar o nosso dia, quando chegar o momento de o Eterno mostrar a nossa trajetória nesta terra, cuidado, para que nós não choremos por aquilo que deveríamos fazer e não fizemos. A nossa omissão, a nossa covardia. Cuidado, cuidado. Eu falei aqui na nossa reunião de quarta-feira, nós temos um primeiro ministério. Todos nós, solteiro, casado, não importa, tem um primeiro ministério, que é o ministério mais próximo possível, o núcleo mais próximo, em tese, a família. Eu, casado, pai, eu tenho um ministério primeiro com a minha esposa e com meus filhos. Eu, profissional, eu tenho empregados, eu tenho um ministério para com os meus empregados. Eu, sujeito a um vínculo com uma instituição, eu tenho um ministério com as minhas autoridades que estão sobre mim e com as pessoas que convivem comigo. Eu, vizinho, um cidadão, eu tenho responsabilidade com as pessoas dessa sociedade. Ou seja, nós somos chamados a proclamar o reino, a sermos sacerdotes. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, a fim de proclamar. Gente, nós temos uma missão. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser porque decoramos um verso. Tem que ser porque nós amamos o Eterno e efetivamente amarás o Eterno, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se não for dessa forma, não é amor. O Eterno diz: se diligentemente obedecerdes, não basta obedecer, tem que obedecer com kavaná profunda, kavaná zelosa, de Finéias aqui, de Pinhas. Uma intenção diligente, se diligentemente obedecerdes.
paz que Pinhas recebe, queridos, não é uma recompensa por ter ignorado um conflito. Aquilo que eu disse, né? Muitos de nós, se estivessem numa situação similar, vendo uma imoralidade sexual, um adultério flagrante, quantos de nós iam chegar e colocar uma cortininha? Não perturbem, gente. Afinal de contas, está tudo certo, é normal. Nós temos que compreender a necessidade do nosso irmão. Colocaria uma cortininha, talvez um ventiladorzinho, um ar-condicionado. Ele foi premiado pelo Eterno com a Shalom do Eterno, porque ele agiu cirurgicamente, como um cirurgião que remove um tumor para salvar todo o corpo. Porque quando ele faz isso, o Eterno já estava dizimando a congregação. Quantos morreram por causa disso? 24 mil pessoas. Você já pensou? Proporcionalmente, 24 mil almas. Cidade, né? Hã? Uma cidade. Tem cidade. Pois é, tem cidade até com eles. Queridos, o zelo de Pinhas corrobora, ecoa o mandamento de Levítico 11:44 que nós lemos aqui todo o Shabat. Sereis santos, porque eu, Adonai, o vosso Elohim, sou santo. Não é opção, gente, é mandamento. O verbo é imperativo, sereis santos. Nós não temos opção. A opção é de não ser, né? Se não quiser, claro. Agora, quem está tem que se santificar. E a palavra fala: aquele que é santo, continue se santificando cada vez mais. Aquele que não está nem aí, ele continue nem aí também, se impurificando cada vez mais. A santidade, queridos, é o estado agradável. Preste atenção nisso aqui. A santidade é um estado agradável de separação para servir o nosso Deus. Olha que coisa linda. Eu não vou com a maré. Eu não deixo a vida me levar. Eu não profiro essas expressões. Vida leva eu. Não. Eu sirvo ao Deus de Israel. E o meu compromisso é me separar cada vez mais para que eu receba, tal qual Pinhas, essa Shalom. Shalom, gente, plenitude, completude, perfeição. É um estado completo de paz. Não é paz apenas, é uma completude. Onde há tolerância ao pecado na congregação. Preste atenção nisso aqui, gente. Quando se tolera um pecado no arraial, na congregação, a presença do Eterno é, no mínimo, para dizer o mínimo, ela é mitigada. O que é mitigar? Relativizar, tornar menos severo. Não, o Eterno é amor, é misericórdia. Então eu atenuo, amenizo, alivio, suavizo, reduzo, abrando, menos elevando a característica de justo juiz do Eterno. Isso é mitigação. Isso é algo que eu faço para atender os meus interesses. Quando na verdade nós não temos essa autonomia. O Eterno é claro na sua santa Torá: nada diminuireis e nada acrescentareis às minhas instruções. Você disse o cuidado de Moisés. Hoje de manhã você estava me explicando o cuidado de Moisés quando as filhas de Zelofeade foram lá pedir terra. Ele já sabia que elas teriam aquele direito, mas ele, para não
se corromper, né, para que as pessoas não pensassem, ele foi muito legal comigo, ele falou assim, eu vou consultar a Deus, deixou bem assim, todo mérito de Deus, né, não tem nada. Que quando uma pessoa se levanta numa comunidade, suaviza o pecado, é legal com todos, baixa nas costas, a pessoa está em pecado e ela continua legal, amiga, na verdade também ela está se corrompendo para conseguir liderança em sentido de influência política, né? Não é muito legal, várias pessoas gostam, como o Absalão fez, ele foi para a porta de Jerusalém para ser simpático. Meu pai está fazendo direito, não, vem cá, eu vou governar vocês muito melhor, né? Então, na verdade, há uma corrupção mesmo que a pessoa talvez nem percebe que ela está caindo nela, né? Como Moisés teve o cuidado de desviar dele a atenção, do mérito daquela bondade ali, já atribuiu a Deus. Assim nós devemos ser, né? E já devemos ser corajosos, né? Verdade. Gente, eu abro um parênteses aqui, volto já na continuidade de Pinhas. Esse episódio eu compartilhei com a Maria Lúcia, que eu estava estudando aqui essa porção. Eu li um comentário rabínico onde dizia isso, eu achei muito interessante. Porque é óbvio, né? Fica parecendo que aquilo passou despercebido, que Moshe não sabia o que fazer. E aí o comentário rabínico coloca isso num eixo que eu falei assim, nossa gente, que coisa profunda. E aí eu fui ler o texto novamente, está no capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, e aí cita o nome delas. Aí no verso 2 diz assim, apresentaram-se diante de Moshe e diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo. Então ela reuniu toda a liderança, reuniram toda a liderança, estavam ali reunidas, e elas disseram, olha o diálogo, nosso pai, olha Moisés, olha Eleazar, olha aí os líderes, todos os líderes, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra Adonai no grupo de Cora. Olha a introdução da conversa. Você sabe disso, ele não compactuou com aquilo, né? Nosso pai não participou dessa rebelião. Vejam o sode disso, né? Mas ele morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, homens, né? Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Ou seja, o direito posto aqui, gente, é um direito claro. Estava já manifestado. Aí os estudiosos dizem, não é, que como elas introduziram, essas filhas introduziram algo que poderia induzir Moshe a fazer algo que não estivesse prescrito na Torá. Você conheceu meu pai? Eu sou filho do fulano. Você conheceu meu pai? Você sabe que ele não participou lá da revolta, né? Ou seja, julgue em meu favor. Julgue em meu favor. Então, para evitar qualquer tipo de discussão, de insinuação, ou talvez por um zelo tal, o que ele diz? Vou consultar o Eterno. E aí ele vem, ele consulta realmente, não foi uma cena, ele passa isso para o Eterno, e o Eterno confirma o que se deveria fazer. Isso, gente, é zelo. Isso é zelo, e é esse zelo que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Agora ficaria para Moisés, né? Moisés foi muito justo aqui, né? Muito legal, nossa, ele considerou, né? Exatamente. Queridos, a verdadeira paz, ela depende da pureza do Eterno, da pureza que Ele requer de nós. E há uma incompatibilidade extrema
entre essa pureza e algo que é manifestamente profano. São duas coisas que não se misturam, né? É o que a palavra chama de incompatibilidade entre luz e trevas. Entre luz e trevas. Shaul, lá em Coríntios 6, 14 a 17, ele diz assim: que comunhão tem a luz com as trevas? Saí do meio deles e separai-vos. Saí do meio deles. Por que vocês estão no meio de movimentos contrários às instruções do Eterno? Pessoas que refutam a lei do Eterno, e muitas vezes nós estamos ali comendo juntos, reunidos, compartilhando. Eu não sei, né? Porque como eu não vejo progresso, não, mas eu estou ali compartilhando a palavra, e aí o que muitas vezes nós vemos é uma piora no nosso comportamento do que uma melhora no comportamento daquelas pessoas. Então, gente, cuidado com isso. Não brinquemos com o sagrado. A paz, ela é retratada aqui por Shaul, é uma pureza de comunhão. Comunhão, gente. Comunhão. Ter coisas em comum. O mesmo propósito. Estamos com o mesmo propósito. Por isso que a palavra fala de jugo desigual. Se não há comunhão de desígnios, de propósitos, é jugo desigual. E o Eterno reprova jugo desigual. Não adianta querermos fazer alianças que o Eterno já reprovou. E aí, muitas vezes, nós fazemos isso e, Eterno, abençoa, Senhor, os meus negócios. Eu fiz a sociedade aqui com o ímpio, mas o Senhor conhece o meu coração. Abençoa, Senhor, prospere esse negócio, Senhor. Gente, isso é incompatível. Tudo para ser abençoado tem que ser primeiro pela palavra. Pela palavra e pela oração. As coisas são purificadas, santificadas, consagradas, consolidadas pela palavra e pela oração. Ou seja, mais uma vez, se não está na palavra, não adianta orar. Para dizer o mínimo, é pueril, é infantil querer induzir o Eterno, a santificar algo que ele já reprovou. A palavra é clara: não faça isso. Aí fazemos e queremos que o Eterno de algum modo abençoe aquilo. Não vai abençoar, gente. Por princípios. Porque ele é imutável, ele não tem sombra ou variação de mudança. Ele não fala uma coisa hoje e outra amanhã. Ele não ensina um princípio de manhã e à tarde ele ensina outro. Não. A palavra dele é absolutamente estável. Eu tenho falado sobre isso. Segurança jurídica. Nós servimos a um juiz, a um legislador que é absolutamente coerente com as suas normas, com as suas instruções. Ela não oscila, ela não se contradiz. Muito pelo contrário, ela se harmoniza como um todo. Não se pode buscar a paz pela aceitação de condutas contrárias à Torá, mas nós temos que buscar a paz pela purificação e santificação do coletivo, do corpo. Eu não ajo somente por mim, eu tenho uma responsabilidade corporal, congregacional. E aí é o que a Maria Lúcia falou, muitas vezes um ou outro age de forma independente, não sabendo o mal que ele está fazendo para o corpo. Por quê? Porque ele age de forma condescendente, mesmo sabendo que a liderança já apontou um caminho de acordo com as instruções do Eterno.
mas a pessoa quer ser melhor, muitas vezes, Melhor que Eterno. que o próprio Eterno. Ô, gente, outro dia eu falava com uma pessoa aqui, e falou assim: olha, você fala isso porque você não tem a visão do todo. Você não acompanha a vida dessa pessoa. Eu acompanho. Eu sei, nós sabemos dizer sobre a vida de cada um. Nós sabemos detalhes da vida de cada um. Então, quando fazemos algo, nós estamos alicerçados nesse conhecimento e discernimento que o Eterno nos dá. Aí vem alguém que não sabe de nada, não sabe de contexto e tal, e quer agir por conta própria. Isso, gente, agride, isso trabalha contra a purificação da congregação. Esse negócio é muito sério. Porque não é liderança de homem, o conselho da palavra, está sentado. O zelo de Pinhas não era zelo de Pinhas, é zelo do Eterno. Nós primamos pela exatidão das instruções do Eterno. Não é algo pessoal. Fulano e Beltrano, nada disso, gente, nada disso. Se tiver algo contrário a essas santas instruções, vocês têm a obrigação de apontar. Se tiver alguém com alguma dúvida e achar que é contrário, vocês têm a obrigação de apontar para que a coisa seja sanada e retificada. Isso sim tem que acontecer. Isso no corpo, né, Deus? Hã? Isso dentro do corpo. Lógico, dentro do corpo, claro. O Eterno trabalha com o corpo. O corpo é Israel. Existem micro partes espalhadas pelo mundo, mas em união com a grande assembleia. Exatamente, nós somos micro aqui na nossa região, mas apontando para o ajuntamento solene do mundo vindouro. Quando as trombetas soarão e Yeshua volta, ou vem, melhor dizendo, Yeshua vem e aí restaura a ordem, e depois de 1000 anos de um reinado milenar, ele nos apresenta a todos para o mundo vindouro, e aí sim nós viveremos para sempre, para sempre. Gente, muitas vezes a tolerância ao pecado é chamada de amor e misericórdia. Não, isso é falta de amor. Não, a pessoa não tem misericórdia. Não é isso, gente, cuidado. O que muita gente pensa que é isso, na verdade, é tolerância ao pecado. É um coração empedernido. É uma consciência cauterizada que não tem discernimento do ato de transgressão que A ou B estão fazendo, e que muitas vezes a pessoa quer aplicar um amor contrário ao do próprio Eterno, e uma misericórdia que o Eterno não está pedindo para aquele caso concreto, pois não. Dentro do que você me falou hoje, isso é uma negociação que a pessoa está fazendo do rigor e pureza da palavra e comprando ali a simpatia do outro para ele ser popular. Ele está corrompendo a palavra para ele ter um mérito pessoal. Eu vou ser legal, todo mundo vai me achar amoroso e eu vou negociar isso aqui. Não é bem assim, né? É sério mesmo. Sem dúvida. Gente, alguém acha aqui que Pinhas, em algum momento, pelo que aconteceu, em algum momento ele pensou que ele fosse ficar famoso por isso? Não, eu vou fazer porque eu sou o cara. Não teve isso, gente. Tanto é que o Eterno declara, sabendo da intenção dele, ele agiu com o meu zelo. A intenção dele era efetivamente restaurar o coletivo, porque senão ia morrer todo mundo ali. Ele quis aplacar a minha ira, pois não? Sabendo que o mundo criminaliza muita coisa que você está expondo, porque Verdade. uma coisa é o mundo, outra coisa é o corpo. Exatamente. O corpo, ali, as leis que são obedecidas são as leis de Deus. No mundo, as leis do inimigo. Exatamente. Então,
como eu disse há pouco, estamos sujeitos às autoridades instituídas. No entanto, se essas autoridades nos determinam algo contrário à santa instrução do Eterno, nós obedecemos à santa instrução do Eterno. Ou seja, traduzindo em miúdos, nós sempre vamos obedecer às autoridades, exceto quando contrariar os mandamentos do Eterno. É porque Yeshua falou, né? Dê a César o que é de César. Pois é. O verdadeiro amor, queridos, o conceito de amor bíblico que o Eterno nos dá lá na Torá, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? exige o confronto com o pecado para que não sejamos destruídos, para que não haja uma contaminação, um câncer contra a santidade do corpo. Porque um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Contamina a todos. Contamina a todos. Por isso nós não podemos ser condescendentes. Isso, gente, não se trata de ser de uma rigidez humana. Nós não estamos falando de humanismo. Nós estamos falando dentro de um padrão de santificação. Estamos falando de uma cerca. Cerca de proteção. Tem que ter amor? Claro. O que é amor, biblicamente falando? É querer que caminhemos com os mesmos propósitos, os mesmos desígnios e todos olhando o mesmo alvo. Isso é amor. E fazendo de tudo para que não haja desvio, isso é amor. O que é misericórdia? É nessa caminhada, se alguém eventualmente cair e se arrepender. A palavra é clara. Tantas quantas forem as vezes que a pessoa se arrepender, tem que haver arrependimento, não pode ser da boca para fora, né? Nós aplicamos a misericórdia. Então, misericórdia, compaixão, amor, tudo isso é aplicável no seu contexto correto, dentro de um padrão de santidade, não num padrão de desvio moral, espiritual, de transgressão às instruções do Eterno. Lá em Provérbios 27:5 diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor oculto, né? Aquele que repreende abertamente, é muito melhor isso do que um amor oculto. Se está oculto, você não tem nem conhecimento dele. Lá em Hebreus 12:10 diz que a disciplina, a exortação, a admoestação, ainda que ela pareça dolorosa naquele momento, ela produz um fruto pacífico de justiça. De justiça. Aqueles que foram por ela exercitados. Vejam, gente, a profundidade disso. Como que isso nos purifica. Como isso atinge o âmago, do nosso caráter. É essa shalom que nós devemos buscar, trabalhar por ela, Essa shalom não é silêncio diante da transgressão, mas o resultado final de uma restauração em nome da verdadeira justiça. Em nome da verdadeira justiça. Como nós sabemos, somos uma nação sacerdotal. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno. Então, queridos, ser povo do Eterno é um exercício de discernimento. É um exercício de discernimento. E discernimento só é dado para quem está alinhado. Para alguém que tem os mesmos desígnios e propósitos.
A este é dado o discernimento. Nós temos um exemplo aí com Josué 7, que assim como Pinhas, né, o pecado de um homem, de Acã, trouxe derrota a Israel. E aqui Josué alcança a paz, não através da tolerância, mas através da investigação e remoção do pecado do meio do acampamento. Tira, remove, não deixe que isso vire um câncer e contamine a todos, que todos morrerão. Identifique, trate, é o que eu falei, amor, misericórdia, compaixão, é aplicável quando há arrependimento. Se não tem arrependimento, gente, nós não podemos abrir concessões onde o Eterno manda agir. Arrependimento, tantas quantas forem as vezes que a pessoa se arrepender, nós não temos opção de não perdoar, de não insistir, de não avançar. Agora, se não há arrependimento, não há o que fazer. E arrependimento é o que mesmo? Mudança de atitude. Começa primeiro com mudança de mente e, obviamente, se traduz em ações, mudança de atitude, mudança de ações. Totalmente diferente de remorso. Né? É importante a gente pontuar. Né? Com certeza. O remorso não leva a mudança. Shemot, Êxodo 19:6. Fomos chamados para ser um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Ô, gente, esse é o filtro. É o filtro entre o sagrado e o profano. Entre o puro e o impuro. Reino de sacerdotes. Ou seja, servir ao Eterno. Como Pinhas estava aqui, atento, vigilante, pronto para a ação, né? Exige, gente, uma vigilância constante, né? Seja pessoal, familiar, congregacional, não importa, né? Nós temos que fazer de tudo para que a santidade em todos esses setores, elas caminhem e prosperem sem nenhuma contaminação. Sem nenhuma contaminação. Porque senão isso pode ruir, né? E pode nos contaminar, e pode nos excluir afinal. Queridos, a lição que emana da Parashá Pinhas é que o Eterno valoriza a Shalom, a paz que nasce da unidade em torno da sua verdade. Essa é a verdadeira paz. Se nós estamos imbuídos, envolvidos em preservar a verdade do Eterno, Ele nos concederá a verdadeira Shalom, a verdadeira paz. Agora, ao contrário, quando toleramos a transgressão, estamos priorizando uma harmonia humana superficial, que na verdade já é o início de uma degradação espiritual. Olha aí. Concessões, um pouquinho de fermento, é a mosca no perfume, acabou. Esse é o início da degradação espiritual. Ou seja, não brinquemos com isso. Não brinquemos com isso. Servir ao Eterno requer seriedade, compromisso, responsabilidade e lealdade. Pinhas aqui agiu com lealdade, com fidelidade. E é o que o Eterno requer de nós: lealdade, fidelidade. O justo viverá por sua fidelidade. Fidelidade. Abacuque 2:4. O justo viverá pela fidelidade. A hora que competir a cada um de nós agir, seremos fiéis ou infiéis? Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Então a prática é livre, ter a simpatia dos homens e a aprovação de Deus, ter cuidado para escolher a aprovação de Deus. Obviamente. Obviamente. Pergunta retórica. Vamos perder a simpatia dos homens, mas vamos ter a aprovação
A restauração da santidade, gente, é o que buscamos. É o que estamos trabalhando. É o único caminho da verdadeira Shalom. Por quê? Porque remove o obstáculo, gente, que impede a bênção do Eterno. A pessoa fica assim: eu não consigo fazer determinada coisa. Eu estou orando e nada está acontecendo. Eu tenho feito isso, aquilo e tal, e eu não ouço respostas. Ora, restaure a santidade. Restaure a santidade. A santidade remove o obstáculo que impede a bênção do Eterno. Gente, a palavra é clara: se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno, eu vou dar isso. E fala que todas essas bênçãos virão e nos alcançarão. Não somos nós que vamos correr atrás delas, elas que vão correr atrás de nós. Elas vão nos atingir quando nós estivermos efetivamente envolvidos em restaurar a santidade, tal qual Pinhas fez aqui. A restauração da santidade, gente, restabelece a clareza moral da congregação. Sabe aquela coisa turva? Será que é assim? Será que fulano tem razão? Será? Isso, gente, são águas turvas. Alguém turvou a água, alguém sacudiu ali e está barrento. Quando a água límpida, que são as instruções do Eterno, são absolutamente potáveis para nós, e nós ignoramos e muitas vezes queremos beber essa água turva. A restauração da santidade restabelece a clareza moral, ordem para toda a congregação. A restauração da santidade, queridos, honra o caráter do Eterno, que é santo e cujos filhos que somos nós, somos convidados a espelhar, a compartilhar a mesma natureza. A mesma natureza. Ouvimos muito, mais uma vez tocando nesse assunto, ouvimos muito falando: não, nós não podemos julgar. Gente, isso é um ditado mundano e humanista. Por quê? Porque parte de um pressuposto que a justiça é um sentimento subjetivo ou uma opinião pessoal. Vocês já viram alguém falar assim: não, isso é o que você entende por justiça. Não, essa é a sua opinião. A sua justiça. Essa é a sua justiça. Gente, pelo amor do Eterno, isso não existe no nosso meio. Ou a sua verdade, né? O que é a verdade? Perguntaram, né? O que é a verdade? Não existe uma verdade absoluta. Gente, pelo amor do Eterno. A verdadeira justiça, querido, Mishpat e Tzedek, a verdadeira justiça é ancorada nesses dois termos fundamentais. Mishpat significa juízo, direito e juízo. Refere-se à norma, ao veredito ou à estrutura da norma. Algo que o Eterno fez para manter a ordem e proteger essa santidade. É a aplicação objetiva da Torá. Vocês já ouviram aqui a seguinte frase, com certeza: todos são iguais perante? Não, perante a lei. Vocês já ouviram essa expressão? Todos são iguais perante a lei. É um princípio do nosso ordenamento jurídico.
Isso é aplicação objetiva, ou seja, a lei está ali e ela é aplicada sem olhar a pessoa. Imparcial e pessoal. Exatamente, ela é objetiva. Então isso é mishpat, é o conceito de mishpat, aplicação objetiva da lei, no caso aqui da Torá. Agora, o outro pilar é o tzedek, que é retidão. É uma norma que está em absoluta conformidade com o caráter do Eterno. Ou seja, é o que é reto aos olhos do próprio legislador, e não segundo padrões humanos. Então, quando nós entramos nesse segundo pilar, é aqui que mora o perigo, porque nós deixamos o padrão do Eterno para aplicar o nosso padrão, aquilo que nós entendemos por justiça. Por isso é que um juiz precisa estudar, muito, tem que passar num concurso público, porque ele tem que saber que processo não tem capa. Ele julga o que está aqui dentro sem saber se é o fulano ou o beltrano. Vocês já viram o símbolo da justiça? Olhos vendados. Ou seja, em tese, para o julgamento, a justiça é cega. Ela não pode, a palavra fala isso, né? A Torá fala isso, não lá em Levítico, deixa eu ver. Levítico 19:15. Não fareis injustiça no juízo, não favoreça o pobre, nem honre o poderoso. Ou seja, você não vai julgar em favor do pobre porque ele é pobre, e você também não vai julgar em favor do rico porque ele é rico. Ou seja, com justiça, tzedek, julgarás o teu próximo. É com a sua justiça? Não, é com a minha justiça, diz o Eterno. Com os padrões dele, e não com os nossos padrões. Yeshua fala, queridos, nesse padrão de reta justiça, Quando ele diz isso, ele está chamando de volta o padrão objetivo da Torá, e não subjetivo. Subjetivo é o que estava acontecendo, julgar segundo a aparência. E esse é um julgamento subjetivo. É isso que Yeshua condena, né? Condena. Eu gosto do Davidson, eu vou favorecer o Davidson. Olha as filhas de Zelofeade. Moisés, você conheceu meu pai. Afinal de contas, você viu lá que ele não participou da revolta de Corã. Entendeu? Então, isso é parcialidade. O julgamento imparcial é: dê-me os fatos. Não me fale nomes, dê-me os fatos. E aí, sobre os fatos, eu aplico o direito. Eu aplico a instrução da terra. Não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro. Posso falar negro? Não importa se nada, não importa nada. O que importa é a aplicação da reta justiça do Eterno. Então, julgar segundo a aparência é julgar por preconceito, por status, por tradições ou conveniência pessoal. Isso sim Yeshua reprovou. Agora, a reta justiça é basear-se no caráter e na santa instrução do Eterno, na intenção do legislador, independentemente de quem seja a pessoa ou qual seja a aparência da situação. É o que eu falei. Dê-me os fatos. Aliás, isso é princípio de direito. Narra-me facto dabo tibius. Narra-me os fatos que eu te darei o direito. Devarim, Deuteronômio 16, 18 a 20. O povo foi instruído a constituir juízes que julgavam, ou melhor, para que julgassem com justo juízo. Justo juízo, gente. Olha o binômio, Mishpat Tzedek. Justo juízo. Por quê? Porque tem juízo injusto. Eu posso aplicar colocando
uma conveniência pessoal. Agora, quando eu julgo de forma objetiva, para mim é indiferente quem está ganhando ou perdendo. Eu estou aplicando o direito. De posse dos fatos, eu aplico o direito. Depois eu fico sabendo a quem isso atingiu. Isso é julgamento objetivo, justo juízo, sem acepção de pessoas. Eu não faço acepção. E aí, queridos, o mais importante, fazer isto, julgar. Julgar é um dever de cada um de nós. Sobretudo porque somos uma nação sacerdotal. Como que seremos sacerdotes sendo coniventes com transgressões às instruções da terra? Então, quando Yeshua repreende aqui os fariseus, gente, ele não está condenando o fato deles julgarem, né? Mas o fato de serem hipócritas, fazendo acepção de pessoas, não retificando a própria vida e sendo condescendente com outros. Não é aquela coisa assim, nossa, como que eu vou condenar o adultério se eu adultero? Então, primeiro, a autorretificação. Óbvio, né? Claro, isso é elementar. Nós nos retificamos para retificar outros. Nós somos instruídos para instruir nossos filhos. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, está sendo instruído, passe a instrução. O julgamento proibido por Yeshua em Mateus 7 é aquele que busca expor o outro sem... Gente, presta atenção nisso. Olha qual que é o julgamento proibido. É aquele que busca expor o outro sem o real objetivo de retificação, de restauração. Eu não quero que fulano retifique. Eu estou fazendo isso só para expor. Então isso é proibido, para apontarmos um erro. Nós devemos estar dispostos a ajudar aquela pessoa, caso ela verdadeiramente queira e se arrependa do que está fazendo, a prosseguir no caminho da santificação. Lá em 1 Coríntios 6, 2, 3, Shaul fala que os santos, quem são santos? Separados, os separados. Quem são os separados? Nós, não? Nós. E ele fala que nós vamos julgar o mundo. E aí? Os separados hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Se vamos julgar o mundo, como poderia ser proibido de julgar internamente condutas que afetam a santidade? O juízo começa onde primeiro? Internamente, exatamente. Primeiro internamente, para depois nós julgarmos lá fora. Entendeu? A reta justiça, queridos, ela é sempre acompanhada pelo propósito genuíno, sincero de restauração. Eu faço tudo para salvar essa pessoa, para restaurar essa pessoa, para retificar essa pessoa. Mas, gente, olha que interessante. Uma justiça que não é aplicada nesse padrão estabelecido pelo Eterno, Mishpat Tzedek, torna-se crueldade. Enquanto, se eu aplico a justiça conforme os meus padrões, torna-se cumplicidade com o pecado.
Então, nós temos que clamar ao Eterno por discernimento espiritual, para que possamos agir em consonância, em conformidade com as santas instruções dele, que tenhamos capacidade de ver além, gente, de ver além daquilo que, do comportamento exterior, não é? Aquilo que eu falei, a pessoa está performando, ela está num ato teatral, que nós tenhamos discernimento para isso, não é? Para entender a raiz do que está verdadeiramente acontecendo, o que está no coração da pessoa. E o Eterno nos dá discernimento para saber o que está no coração do outro. Nós devemos ter tão somente as instruções como régua de justiça. O critério não é jamais o que eu acho, o que eu penso. O critério é o que a Santa Torá, o que as Santas Escrituras determinam. Esse é o critério. Essa é a régua. E aí, gente, no mundo aí, lembrei aqui de um princípio de direito, falando nessa régua, no mundo jurídico tem a régua de Lesbos. Sabe o que é isso? Esse nome Lesbos, depois vocês pesquisem a etimologia, porque é terrível falar sobre ele. Mas eu vou dizer o que significa. Régua de Lesbos é eu pegar, aqui olha, uma coisa côncava. Se eu colocar uma régua aqui, o que vai acontecer? Fica um buraco, não fica? A régua de Lesbos não faz isso, ela se adapta. Ela faz a curva. Essa é a régua que o mundo aplica. Lesbos era a região, né? Onde ficava pelos Lesbos, só isso. Pois é, e aí a origem do nome. Mas depois vocês pesquisem aí a etimologia dessa palavra. Tá? Mas o mundo aplica essa régua. É uma régua relativizada, adaptada ou adaptável. Ela se adapta em qualquer situação. Ela contorna, ela vira. Então, essa é a régua de Lesbos. Então ela é igual à água. Nós temos que agir com a palavra, com a Santa Torá, como régua reta, imutável, inflexível, né? Tendo como alvo a restauração, a retificação e a santificação. Esse é o espírito de Pinhas, gente. Agir com o zelo do Eterno. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter esse mesmo zelo, o zelo do Eterno pelas coisas que Ele tem nos instruído, e que nós possamos ser verdadeiros atalaias, defensores da santa, boa e justa instrução dele. Shabbat Shalom a todos.